bem? Sejam bem-vindos ao blog Naudos Loucos. Eu sou o professor Luiz Cláudio e hoje explicarei o que é a teoria da iluminação divina de Santo Agostinho. Se vocês são novos aqui, se inscrevam no nosso canal e se já são inscritos, deixe seu like. Vamos lá? Bom, começando, o objetivo último do ser humano é a felicidade e, para Santo Agostinho, a felicidade é Deus. Devido à natureza de Deus e à natureza do ser humano, é impossível para o ser humano conhecer plenamente Deus enquanto estamos vivos. Logo, para conseguirmos satisfazer momentaneamente o nosso anseio, nós buscamos algo que esteja próximo da plenitude de Deus. E essa busca corresponde à verdade. Por quê? Porque a verdade, ela tem três atributos que são próprios de Deus. A necessidade, ou seja, a verdade é necessária, assim como Deus é necessário. A imutabilidade, ou seja, a verdade não muda, assim como Deus não muda. E a eternidade, ou seja, a verdade ela é eterna, assim como Deus é eterno. Deus é a verdade com V maiúsculo, mas existem outras verdades que nós podemos buscar enquanto vivos aqui na Terra. E são essas verdades que nós queremos para nos conectarmos mais com Deus. Para Agostinho, nós somos feitos de corpo e alma. E é na alma que está a razão. A razão, para Santo Agostinho, é subdividida em razão inferior e razão superior. A razão inferior é aquela que nos ajuda a conhecermos as coisas do mundo de forma sensível, ou seja, através dos sentidos. Mas também existe a razão superior. Essa razão superior é o que nos permite conhecer as coisas que não estão ligadas aos sentidos, apenas ao intelecto. E é aquilo que ele chama de sabedoria. E é nessa parte da razão que nós encontraremos as verdades que irão nos aproximar de Deus. Segundo Santo Agostinho, a sabedoria ela é composta por aquilo que ele chama de regula, que em latim pode ser traduzido por princípios ou regras. Essas regras são auto-evidentes e incontestáveis. Esses são os conjuntos de verdades que Deus criou. E essas verdades, elas moldam como o mundo é, como ele funciona, e estão impressas em nossas mentes. E também nos permitem, por causa delas, agir no mundo. Elas são auto-evidentes e incontestáveis. Ou seja, nós vamos aprendendo elas, cada um de nós do nosso jeito, no nosso tempo, mas não tem como modificá-las. Agostinho não define quais são todas essas verdades, mas ele nos dá alguns exemplos. Felicidade, que todos nós sabemos que, ou melhor, todos nós sentimos que queremos ser felizes. Talvez o que diferencia é o que a gente entende por felicidade. Outra verdade é a moralidade. Todos nós compreendemos que o bem é o certo e o mal é o errado e que o bem deve vencer o mal. Mas, às vezes, nós não temos uma noção exata do que seja o bem e do que seja o mal. Princípios ontológicos. A gente também entende que o perfeito é superior ao imperfeito, o belo é melhor que o feio. A gente também entende que o eterno é superior àquilo que é perecível, mas isso não quer dizer que nós tenhamos uma certeza do
entre duas coisas, se aquela coisa é bela ou feia, ou qual é o mais belo ou mais feio. Mas nós sabemos que o belo é superior ao feio. Outras verdades também são ligadas ao comportamento humano. Por exemplo, a gente compreende que o certo, que o correto é agir de forma justa e não de forma injusta. Então todos nós sabemos que devemos buscar a justiça. Mas o que é a justiça? Essa é às vezes a dificuldade do ser humano no seu convívio. Mas todos nós sabemos que temos que buscar a justiça. Mas o que isso tem a ver com a iluminação divina? Bom, vou chegar lá. Primeiro, Agostinho vai explicar que na razão inferior, ou seja, para conhecermos as coisas através dos sentidos, é necessário luz. Porque é a luz do sol, né, a luz artificial também que a gente criou, que ilumina as coisas para nós podermos enxergá-las e compreendê-las. Pensa, por exemplo, num quarto escuro, totalmente escuro. Se tem lá uma estátua, você está nesse quarto, você não vai saber que tem lá uma estátua e nem saber qual é a forma dela se não tiver uma luz para iluminá-la. Agostinho, ele pega essa mesma analogia da luz do sol para a razão inferior, conhecer as coisas, e traz para a razão superior. Por quê? Porque as verdades, elas estão dentro de nós, na nossa alma. Elas estão impressas, que é o termo que ele utiliza. Então, todos nós temos razão dentro de nós. Para compreendê-las, nós precisamos da luz divina, da iluminação divina, da luz de Deus sobre essas verdades, para que nós possamos enxergá-las, no caso, compreendê-las e utilizá-las em nossa vida. Então, o que Agostinho chama de iluminação divina é essa luz que Deus lança sobre as verdades que estão dentro de nós, para que nós possamos entender que elas estão lá e possamos buscá-las. Porém, é importante deixar claro que para o encontro dessas verdades é preciso dois movimentos. Um movimento de Deus querer mostrar para nós essas verdades. E dois, nós queremos enxergar essas verdades. Obviamente, pela perfeição de Deus, Ele sempre quer que nós possamos encontrar as verdades. Aí depende de nós, seres humanos, queremos encontrar as verdades da nossa alma que Deus colocou lá desde sempre. Então, é por isso que nós temos noções diferentes sobre essas verdades e nós temos, às vezes, dificuldades de compreendê-las, porque Deus lança a sua luz sobre elas, mas nós também precisamos querer compreendê-las da forma correta e adequada. Elas estão lá, mas tem que partir de nós a vontade de enxergá-las e compreendê-las. Bom, concluindo e resumindo tudo. Nós buscamos as verdades porque a verdade é o mais próximo daquilo que nós temos em vida de Deus. 2. Existe algo chamado sabedoria, que é o conjunto dessas verdades que são auto-evidentes e incontestáveis. E elas estão impressas em nossa alma, em nossa razão. 3. Deus, naturalmente, Ele ilumina essas verdades para todos nós, na expectativa que nós também queiramos entendê-las, compreendê-las para utilizá-las e assim nos aproximarmos de Deus. E aí, deu para entender? Bom, pessoal, por hoje é só. Se gostaram desse vídeo, deixa o seu like. Se não inscrever até o momento, se inscreva no nosso canal e depois vá nos visitar no Instagram, @blognaldosloucos. Tchau!